Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui porque vamos falar sobre a aula de hoje, dia 22 de junho. Pessoal, ontem, olhando os cadernos das crianças, as crianças estão com muita dificuldade em usar o caderno. Então, por isso, eu vou reforçar muito como utilizar o caderno em todas as aulas. Por exemplo, o caderno, a gente sempre vai na última folha que usamos do dia anterior e a gente vai pular uma linha para começar o cabeçalho do dia da aula. Então, o cabeçalho, ele sempre começa perto da margem. A margem é a linha que nós temos no caderno. Sempre começamos com o nome da escola, Francisco Bonfim. A criança, ela poderá escrever com a letra bastão ou a letra cursiva, se ela já faz o uso dela, ok? A segunda linha, sempre nós colocamos a data, Ribeirão Preto, 22 de junho de 2021. A terceira é o dia da semana, hoje é terça-feira. Pessoal, a palavrinha terça-feira, ela poderá ser escrita com a cor, outra cor, ok? Sem ser o azul. O preto vai ser feito a lápis e tudo que for colorido sem ser o preto poderá ser feito colorido. A próxima linha, a criança vai colocar o nome e o ano que ela está. Depois, o meu nome, vai pular uma linha e vai escrever rotina. Rotina também poderá ser feito colorido. A rotina de hoje é língua portuguesa, matemática e educação física. Em língua portuguesa, isso ainda no caderno, certo, pessoal? Caderno. A criança vai escrever o alfabeto. O alfabeto, ela vai fazer os 4 modos. O bastão, que é os 2 primeiros, e o cursivo, que é os 2 últimos, certo? Feito o alfabeto, no caderno ela vai pular uma linha, vai escrever Aprender Sempre, volume 2, sequência didática 4, leitura de estudos. Aula 3, conhecer melhor os resumos, páginas 55, 56. Pessoal, se a criança, ela tem, por exemplo, esse tanto de linha, ela poderá continuar a escrever a linha aqui de baixo, porque aqui 55, 56 tem mais umas páginas que vai vir aqui. Se ela ainda tem esse espacinho aqui, ela poderá continuar a linha, certo? Por exemplo, o 57, 58, ela poderá colocar perto do 56. Então, ela fez essa parte no caderno, agora ela vai para o livro. O que nós estamos falando nessa sequência de atividades? Essa sequência de atividades, as crianças elas estão aprendendo a fazer o resumo. O que é resumo? Nós pegamos um texto de divulgação científica, um texto informativo, explicativo e tiramos as ideias principais desse texto.
essa aula, o aluno ele vai ler um texto de divulgação científica e um resumo dele. Então, vai ter esse texto chamado Os Protozoários e o resumo dele também. Vai ser feito a comparação, onde a criança vai refletir a diferença entre os dois, ok? E vai conhecer mais um pouquinho sobre protozoários, que é um tipo de micro-organismos que já está sendo falado nas aulas. Número 1. Leia o texto e conheça o mundo dos protozoários. Ao final, participe de uma roda de discussão com seu grupo para compartilhar os aprendizados. Os protozoários. Eu vou fazer essa leitura, porém, as crianças terão que fazer novas leituras para realizar as atividades, certo? Os protozoários. Esse texto, ele está na página 55. Os protozoários são seres que se enquadram naquilo que chamamos de micróbios ou micro-organismos. Isso porque só pode ser visto com a ajuda de microscópio, de tão pequenos. Os protozoários fazem parte de um reino chamado protista, que inclui amebas e paramécios como exemplos. Quando pensamos em micróbios, pensamos também em bactérias, não é? Curiosamente, os protozoários são parentes mais próximos dos animais, plantas e fungos, apesar de não ser parte de nenhum desses reinos, do que das bactérias, além de ter uma membrana celular que envolve a célula como um todo. Os protozoários, assim como animais, plantas e fungos, mais diferentes das bactérias, possuem uma outra membrana que envolve o DNA da célula, formando o núcleo. Os protozoários são encontrados em todo o mundo, principalmente na água. É possível também encontrá-los em solos úmidos. Eles exercem um papel fundamental nas cadeias alimentares de corpos de água, pois servem de alimentos diversos organismos aquáticos. No entanto, alguns são parasitas, vivendo de corpo de animais, incluindo humanos, e causam doenças. É preciso frisar que os protozoários parasitas ocasionam inúmeras enfermidades. As mais conhecidas são doença de Chagas e malária. Ambas são transmitidas através de insetos. A doença de Chagas ocorre quando as fezes do bicho barbeiro, contaminadas pelo protozoário, penetram no orifício da picada do inseto. A malária é transmitida pela picada de um mosquito, conhecido como mosquito prego. Apesar de serem formados por uma única célula, os protozoários podem realizar tudo o que os outros seres vivos fazem. Eles se alimentam, eliminam os resíduos, respiram, crescem e se reproduzem. Além disso, muitos protozoários se locomovem. Os protozoários possuem formas diferentes de se deslocar. Alguns se locomovem através dos prolongamentos do corpo, que são pseudos pés, mas não servem para pisar. Outros vão utilizar cílios, que se movem rapidamente. Há ainda os que usam flagelo, que parecem um chicote, e os que não se movimentam. Isso tudo garante que eles tenham formas bem diferentes um do outro. Agora, quando você visualizar uma poça d'água, já pode avisar aos colegas que ela pode conter inúmeras minúsculas criaturas vivendo lá. E aí, ficou curioso? Se sim, você pode pesquisar mais sobre os protozoários. Essa primeira leitura é feita para a gente conhecer o assunto. O assunto, então, é sobre os protozoários, que os protozoários, eles são um tipo de micro-organismos, certo? O que está pedindo no exercício
Número 2. Qual é a frase que chamou a sua atenção? O que te faz dizer isso? Então, o que você vai fazer aqui nessa atividade? Essa frase, ela está no texto. O que você vai precisar fazer? Você vai reescrever essa frase aqui. Então, você vai escolher uma frase que está lá no texto e você vai explicar por que você escolheu essa frase. Eu escolhi essa frase que eu vou falar para vocês. Eu achei interessante falar que os protozoários, é preciso frisar que os protozoários parasitas ocasionam inúmeras enfermidades. A mais conhecida são a doença de Chagas e a malária. Ambas são transmitidas através de inseto. Então, eu vou colocar tudo isso que eu falei para vocês. Eu vou escrever. Então, eu vou colocar aqui. É um exemplo, tá, pessoal? Porque eu achei interessante isso. Quando eu li o texto protozoário, eu entendi que protozoário é muito pequeno. Se é muito pequeno, como um micro-organismo, como eu não imaginava que a doença de Chagas era a pessoa adquire ela através de um protozoário que pode ser o inseto. Para mim, o inseto não é considerado um protozoário. A partir de hoje, eu sei que o inseto, ele é um protozoário. É preciso frisar que os protozoários parasitas ocasionam inúmeras enfermidades. Vou colocar até aqui e vou colocar a explicação. Coloquei 3 pontinhos porque vai além disso. O que te fez dizer isso? Aí eu vou explicar. Achei interessante o exemplo dado. Vírgula. Não sabia que o transmissor da doença de Chagas é um parasita. Desculpa, né?
Parasita não, é um protozoário. Deixa eu apagar aqui. Então, isso que eu coloquei aqui para vocês é um exemplo. Vocês vão escolher outra frase e vão me dar uma outra explicação, certo? Agora o exercício 3. Observe o quadro abaixo com as palavras retiradas do texto e as palavras que deram origem a elas. Em seguida, tente encontrar uma regularidade para explicar por que umas são escritas com final izar com Z e outras com S. Em seguida, registre suas descobertas. Pessoal, as palavras visualizar, realizar e utilizar, elas são verbos. Esses verbos vieram dessas palavras. O visual formou visualizar, o real, realizar, e o útil, utilizar. Então, aqui, essas palavras visual, real e utilizar não são verbos. Aqui é um substantivo. Aqui também. Aqui nós chamamos de adjetivo. Aqui, desse lado, a mesma coisa. Frisar, pisar e pesquisar são verbos formados por substantivo, certo? Só que o que a gente quer saber nessa atividade? Por que aqui é escrito com Z e aqui é escrito com S? Não poderia escrever tudo com Z ou tudo com S? Eu quero que vocês me deem a explicação. Qual é o que vocês pensam sobre isso? Qual é a hipótese que você pode me falar sobre a escrita desses verbos? Por que escrevemos alguns verbos terminados com Z e outros terminados com S, sendo que os dois possuem o mesmo som? E no exercício 4, agora leia o resumo do texto. Compare os gêneros texto científico e resumo, identificando características específicas de cada um deles. Então, vamos lá. Os protozoários. Os protozoários são micro-organismos e pertencem a um grupo de seres chamados protistas. Eles são encontrados em todo o mundo, principalmente em ambiente aquático, onde exercem um papel importante nas cadeias alimentares, pois servem de alimentos para diversos organismos. No entanto, alguns podem causar doenças, inclusive em humanos. A doença de Chagas e a malária estão entre as mais conhecidas e são transmitidas através de insetos. Apesar de serem simples, eles se alimentam, eliminam os resíduos, respiram, crescem e se reproduzem, e alguns se locomovem. A forma de locomoção é que garante as diferentes configurações do corpo deles. No quadro abaixo, registre suas descobertas em relação aos dois gêneros lidos. Esse texto dessa página, ele é o resumo.
O da página 54 é o texto científico. Então, aqui, a gente vai ter que colocar as descobertas. O que são iguais e diferentes? Um texto de divulgação científica e o texto resumo. O texto de divulgação científica, uma coisa que dá para notar assim nitidamente é que ele é maior, né? Então, é uma diferença que eu posso estar colocando aqui. É maior e o resumo é menor. Os dois, uma semelhança. Os dois falam sobre o mesmo assunto. Então, eu vou colocar os dois falam sobre o mesmo assunto. E eu quero que vocês levantem para mim o que vocês acham de diferença e semelhança entre esses dois tipos de texto, ok? Terminamos. Pessoal, eu vi que tem muita criança que não fez as atividades do Aprender Sempre, mesmo aquelas que estavam com o livro. Algumas crianças não fizeram porque não tinham livro. Isso eu já tinha falado que era para fazer no caderno e mesmo assim eles não fizeram. Então, eu estou voltando a essas atividades. Quem já fez no livro e no caderno vai me mandar a foto novamente. Quem não fez, é uma oportunidade para fazer. Porém, eu peço que todos anotem isso no caderno, o que eu vou pedir. Então, você vai anotar no caderno hoje. Sequência didática, texto instrucional. Palavras que ensinam. Aula 3. Compreendendo melhor as regras. Essa aula, ela foi do dia 5/5. Então, volte o seu caderno lá no dia 5/5. Se você fez, você vai me mandar a foto. Se você não fez, você vai fazer hoje. Então, o que está falando nessa sequência didática de texto instrucional? Todo texto instrucional, ele vai ensinar as pessoas a fazer determinada coisa. Então, pode ser um texto aonde vai falar como montar um guarda-roupa, como usar determinado produto. Pode ser um texto onde vai falar sobre regras, que é o que foi falado na aula 3, compreendendo melhor as regras do jogo, da página 7, 8 e 9. Então, nesse momento, você vai abrir o seu Aprender Sempre nas páginas 7, 8 e 9. Essa aula, você vai ler as regras de um jogo brasileiro que ensina histórias indígenas, chamado Quin-Quin, Os Caminhos da Jiboia, compreendendo melhor como os verbos são usados nos textos instrucionais. Lembrando que verbos são palavras que dão sentido de ação ou fenômenos da natureza. Num
texto instrucional, sempre ele é escrito no modo imperativo. O que quer dizer isso? Que ele é conjugado no modo imperativo. Lembra que o modo imperativo, ele dá a ideia de ordem, de pedido. Nós vamos ver mais sobre esse assunto no decorrer dessa aula. Leia a reportagem do Joca sobre o novo jogo brasileiro. Jogo brasileiro ensina histórias indígenas. No Dia do Índio, conheça o game Cunquim, Os Caminhos da Jiboia, para incentivar os brasileiros a conhecer as histórias da etnia indígena Kaxinayá, ou como eles próprios se denominam, Cunquim. Guilherme Menezes de Santos, litoral de São Paulo, criou o game Cunquim, Os Caminhos da Jiboia. Muitas pessoas não conhecem a cultura indígena brasileira, então pensamos que o jogo poderia romper esse isolamento, explica Guilherme, de 31 anos. É desenvolvedor de games desde criança. Aos 4, ele já produzia jogos de tabuleiro e aos 13 começou a desenvolver games eletrônicos. Assim, foi natural a ideia de criar um jogo sobre o assunto que começou a interessá-lo, quando ele cursava o mestrado em Antropologia Social, ciências que estuda diversas sociedades na Universidade de São Paulo. Sou antropólogo e quando li sobre o Cunquim, comecei a formar uma imagem na minha cabeça de como seria o mundo deles, conta em entrevista ao Joca. Mas, como não conhecia, não podia criar o jogo, como que eu achava que era a realidade deles. Então, passei mais de 4 meses nas aldeias para conhecer aquele universo. O projeto demorou 4 anos para ficar pronto, além de mostrar essa cultura aos brasileiros que não são indígenas. O jogo é usado para disseminá-la entre as próprias crianças. Cunquim, falado em Catxã, a língua desse povo, o game é estudado nas escolas indígenas. Então, é um jogo que é estudado nas escolas indígenas. O jogo também possui legendas em português, inglês, espanhol e cachicuã. O game ele foi lançado em 2016. Ele fala sobre 2 irmãos gêmeos indígenas do povo que habita na região do Acre, no sul do Amazonas e no Peru. A história conta que eles nasceram da cobra jiboia Yubi e herdaram seus poderes para se tornar pajé, título dado à pessoa encarregada dos rituais e cerimônias religiosas em povos indígenas. A dupla tem que passar por vários desafios. Nessa jornada, os 2 vão adquirindo novas habilidades e conhecimentos que vêm de seus ancestrais, pessoas de seu povo que viveram antes deles, dos animais, das plantas e das forças sobrenaturais. Só assim poderão ser considerados curandeiros, Muiacaia e o mestre dos desenhos. O jogo pode ser baixado gratuitamente no site dos desenvolvedores. Então, pessoal, o que a gente precisa relembrar? O que é verbo no imperativo? O imperativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo e o modo subjuntivo. Então, pessoal, vamos relembrar. O verbo, ele aparece no modo infinitivo. Por exemplo, brincar. Esse é o modo infinitivo. E ele vai ser conjugado no presente, no passado e no futuro. De que maneira? No modo indicativo e no modo subjuntivo e no imperativo. No imperativo, isso não é para marcar no caderno, tá? É só para vocês relembrarem. O modo imperativo, ele expressa um pedido, um convite, uma ordem, um comando, um conselho ou uma súplica.
Nunca a gente vai ter no modo imperativo os pronomes perto do verbo. Sempre vai aparecer dessa maneira, ó. Exemplos do modo imperativo. Pare com essa brincadeira. Qual é o verbo? Qual é o verbo que exprime ação ou fenômenos da natureza? A palavra pare. Então, olha como está falando. Pare com essa brincadeira. Do jeito que eu falei, é uma sensação de ordem. Jogue o lixo fora, por favor. Um pedido. O verbo é o jogue. Resolva esse problema rápido. É um conselho. Vai fazer o dever de casa. É um pedido com a palavra vai. Sai da frente. Uma ordem. Para. Também é um verbo que está no modo imperativo. O que vocês irão fazer? Se você já fez, você vai me mandar a foto. Se você não fez, você vai fazer agora. Nessa página, na página 9, tem esse exercício. Se você fez no caderno, você pode passar para o livro também, tá? Leia as regras do jogo Cune Queen, os caminhos da jiboia, e pinte os verbos no imperativo. O que vocês vão fazer? Vão ler as frases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, vocês vão achar os verbos. O que são os verbos? As palavras que exprimem a ação ou fenômenos da natureza. Então, vamos lá. Converse com o pajé, mas lembrando que tem que estar no modo imperativo. E no modo imperativo, lembra, ordem, dá o sentido de ordem, pedido, tá? Então, vamos analisar aqui uma frase. Converse com o pajé para ouvir os seus conselhos e seguir pelo melhor caminho. Então, aqui nós temos um verbo conversar, o verbo ouvir, que eles exprimem ação ou fenômenos, no caso ação, e o verbo seguir. Mas eu quero aquele verbo que está conjugado no imperativo, que está dando a ideia de ordem, pedido. Então, qual que vai ser? O converse. Então, eu só vou pintar, vou marcar, posso fazer com marca-texto ou com lápis de cor, ou somente com lápis grafite, eu vou só pintar a palavra converse. A palavra ouvir e seguir, eu vou apagar. Então, isso vocês farão em todas as frases, ok? Terminou isso, nós vamos para matemática. No caderno, coloque matemática. Pessoal, uma coisa que eu também vi ontem, as crianças elas estão se perdendo na sequência numérica. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a fazer os numerais partindo do número 0 e nós vamos trabalhar as unidades, as centenas, as dezenas, a unidade, dezena, centena, unidade de milhar novamente. Então, hoje nós vamos partir do 0 e nós vamos até o 100, que é a centena. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, a minha linha foi até o 22, mas se vocês tiverem mais linhas, vocês vão continuar. Então, eu fui fazendo até o número 100, certo? Feito isso, vocês vão... Essa é uma aula que vai ser passada no centro de mídias, porém, essa aula ela tem que ser feita no caderno, ok?
Então, no caderno, vocês irão colocar o que está escrito aqui em cima, ó. Calor de chover e frio de queimar, parte 2. O que nós estamos falando dessa aula? De temperatura. Então, no caderno, todos vão escrever. Quando quer saber a temperatura em um determinado período, como se informar? Como que vocês se informam para saber a temperatura do dia? Onde vocês procuram? Eu quero que vocês respondam para mim no caderno. Então, você vai copiar a pergunta e responder, lembrando que é no caderno. Agora, você vai colocar no seu caderno essa frase aqui, ó. O que a imagem abaixo representa. Você não vai precisar copiar os desenhos, certo? Você vai escrever o que a imagem representa e embaixo você vai colocar isso daqui. Na sua opinião, os desenhos utilizados ajudam a compreender a informação? Então, vamos recapitular. Você vai responder no seu caderno o que a imagem representa. Então, aqui precisa de uma resposta, certo? Respondeu, você vai vir nessa questão aqui, sempre no caderno. Na sua opinião, os desenhos utilizados ajudam a compreender a informação? É só responder sim ou não. Você vai colocar... pessoal, essa letra A aqui, ó, ela não tem que estar aqui não, tá? Ó. A letra A é aqui, ó. Na sua opinião, os desenhos utilizados ajudam a compreender a informação, que é a letra A. Então, vamos recapitular. Aqui, você vai colocar a letra A, tá? E vai responder sim ou não. A letra B, a que período de tempo corresponde essa previsão? Então, analisa. O que significa dom, segue, terça, quarta, quá, que, ses e sabe? É a abreviação, né? Então, aqui é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Como que nós chamamos os dias de domingo até sábado? Quantos dias eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como chamamos o período de 7 dias? É a esse período que corresponde a essa previsão. Então, aqui você vai copiar essa pergunta e responder no caderno. Agora, tem a letra C. A letra C você também vai fazer no seu caderno. Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? A temperatura mais alta é o maior número. Então, você vai olhar o maior número e vai ver o dia que corresponde. E aí, você vai responder aqui para mim. A temperatura mais alta ocorreu no dia... Ocorreu na ou no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado. A temperatura mais alta. Então, ó, lembrando que tem que colocar a resposta completa. A temperatura mais alta ocorreu na
letra D, em que dia da semana? Aqui é semana, não tem esse A. Houve pancadas de chuva. Então, aqui também, ó, não tem esse A. Como que você vai ver qual dia da semana teve pancada de chuva? Você vai olhar o desenho que está aparecendo a chuva. Então, você vai responder. O dia foi no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Lembrando, precisa olhar o dia que tem o desenho da chuva. Letra E. Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais baixa? Temperatura mais baixa é o menor número. Você vai me falar o dia da semana. E a letra F. Qual a diferença entre o maior e a menor temperatura? Então, vamos falar dessa atividade aqui. Diferença. Diferença, a gente vai fazer uma continha de subtração, que é esse sinal que eu fiz aqui para vocês. Lembrando que você tem que fazer a continha aqui embaixo para mim. Por exemplo, eu acho que a maior temperatura ocorreu no sábado. Então, eu vou pegar o 23. E a menor temperatura, eu acho que ocorreu na terça-feira. Vou pegar o 19. E aqui eu vou fazer a minha conta. Lembrando, pessoal, que nós temos unidade, dezena, sempre começamos a conta pela unidade. Colocamos sempre numa conta de subtração o maior número em cima e o menor número embaixo. Olhamos aqui na unidade, se o número 3 é menor ou maior que o 9, ele é menor. Eu não consigo realizar essa subtração sem pedir emprestado para o 2, que é a dezena. Vou pedir emprestado para o 2. Ele vai me emprestar o 1. Eu vou ficar agora valendo 13. Se ele perder o 2 aqui, ele vai ficar valendo 1. Então, aqui, turminha, 13 menos 9 ou 9 para chegar no 13. Se você tem dificuldades para realizar essa conta, faça pauzinhos ou bolinha. Nesse momento, você pode fazer os desenhos, tá? Você não pode fazer desenhos para realizar a conta. Por exemplo, eu colocar 23 pauzinhos, depois ir cortando. Então, eu preciso colocar o número e posso fazer esse recurso aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Caso eu não consiga fazer de cabeça. Então, aqui eu vou cortar 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou olhar os pauzinhos que ficou sem cortar. Ficou 4 pauzinhos. Eu vou colocar aqui. Se eu tenho 1, perdi 1, eu vou ficar com 4. A diferença é... Aí eu vou colocar. A diferença é 4. Lembrando que a gente precisa colocar o símbolo da temperatura, que é o graus, que é formado o grau centígrados, que é formado pelo 0 e o C, certo? Quem consegue fazer essa conta sem os pauzinhos, pode realizar da maneira que sabe. Eu costumo fazer assim, ó. 9 para chegar no 13. Eu vou contando e vou levantando os dedos até chegar no 13. E olho quantos dedos eu levantei. 9, 10, 11, 12, 13. 4 dedos, tá? Terminou? A gente vai voltar também em uma atividade. A gente vai voltar às atividades do Aprender Sempre, pois muitas crianças não fizeram. Se você já fez, você vai me mandar a foto novamente.
mas é preciso colocar essa informação no caderno. Aprender Sempre, volume 2, sequência didática Frutas Brasileiras, aulas 1 e 2, Frutas da Região Norte, página 85 e página 86. Então, se você fez ou se você não fez, você precisa anotar isso no caderno, certo? Aí, você anotou isso no caderno, você vai lá no Aprender Sempre na página 85. A página 85, ela tá falando de frutas da região Nordeste, frutas que nós conhecemos aqui na região Sudeste, com nomes diferentes que estão aparecendo aí na tela para vocês e está no livro. Por exemplo, a Camila Neves Rodrigues da Silva, ela é conhecida para a gente como o açaí. O Dick Coolbet é o cupuaçu. E a Ragvendra CH é a graviola. O que está pedindo nessas atividades? Que nós para vocês resolverem situações problemas. E essas situações problemas, elas vão envolver a adição e subtração. Por exemplo, de sua plantação de cupuaçu, na primeira quinzena do mês passado, o senhor José colheu 157 frutas e na quinzena seguinte, 248. Quantas frutas ele colheu no mês passado? Então, turminha, aqui, ó, tá falando mês passado. O que a gente precisa fazer? Pegar esses números que apareceram aqui pra gente. Está falando da plantação de cupuaçu. E se está perguntando no mês passado, deduz que seja o mês todo. Deduz não. Mostra que é o mês todo. Nisso, você vai precisar juntar esses dois números, 157 e 248. Nesse espaço que está aqui, se você vai juntar, você vai precisar fazer uma conta de mais ou menos, adição ou subtração. Se você falou adição, você está certo. Então, aqui você vai montar a sua conta. Lembrando que nós temos três números, né? Então, a gente precisa colocar unidade, dezena e centena. Você vai colocar o primeiro número, o segundo número, número embaixo de número, vai colocar o sinal do mais. Embaixo do último número, você precisa colocar o risco da conta. Vai somar, vai dar a resposta, porque toda situação problema precisa de uma resposta. Ele colheu tantos cupuaçus no mês passado, certo? Aqui, nós temos uma outra situação problema. Os 248 cupuaçus foram colocados em duas caixas de tamanhos diferentes. Em uma delas, foram armazenadas 99 frutas. Quantos cupuaçus foram colocadas na outra caixa? Veja só, pessoal. Nós temos 248 cupuaçus. Na primeira caixa, foi colocado 99. Se tinha 248, eu guardei 99 em uma caixa, eu quero saber quanto sobrou. Se eu estou falando de sobrou, eu estou falando de qual operação? Adição ou subtração? Estou falando de subtração, né, pessoal? Então, por isso, eu vou precisar montar a minha continha aqui embaixo. Lembrando que eu preciso colocar a unidade, a dezena e a centena. A subtração, eu sempre olho o maior número que eu vou colocar na linha superior. Qual número vai ficar na linha superior? 248 ou 99? O 248, né? Eu vou montar essa conta aqui
pois ontem várias crianças montaram errado, tá? Já o número 99, eu vou olhar, eu preciso colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, eu vou colocar o 9 embaixo do 8 e o segundo 9 embaixo do 4, pois ele equivale a dezena. Vou colocar o sinal da subtração e o risco embaixo do segundo número. E aí, eu vou deixar para vocês realizarem essa conta, ok? Lembrando que eu preciso colocar a resposta. Quantos cupuaçus foram colocados na outra caixa? Lembra, pessoal, a resposta, a gente sempre tira o sinal da pontuação, o advérbio quantos, e aí eu leio a frase, cupuaçus foram colocados na outra caixa. Não dá para entender, porque no lugar de quantos, eu vou colocar o número, que é o resultado da minha conta. Então, eu vou colocar o resultado da conta e vou escrever cupuaçus foram colocados na outra caixa como resposta. A letra C está falando assim. O senhor José recebeu uma encomenda de 800 cupuaçus. Quantas frutas ele ainda deve colher para atender o pedido? Então, você vai precisar voltar aqui no exercício 1, que está falando quantas frutas ele colheu no mês passado. Você vai pegar o total que tem aqui e vai ver quantas faltam para ele colher. Eu falei a palavrinha falta. E qual é a operação que você vai fazer aqui nessa situação problema? De adição ou de subtração? Mesmo procedimento, vai montar a conta com unidade, dezena e centena, resolver, colocar a resposta escrita, certo, pessoal? E o exercício 2. O senhor José e seu funcionário André fizeram a colheita de 400 graviolas no mês passado. Então, agora a gente está falando de graviolas. Eles armazenaram em 3 caixas. A primeira colocou 110 frutas e na segunda 158. Quantas frutas foram colocadas na terceira caixa? Então, aqui, turminha, é um probleminha com um pouquinho mais... Ele é um pouquinho mais difícil, porque você precisa analisar. Eu tenho um total de 420 graviolas. A primeira caixa, vou abreviar, vou colocar aqui 110 frutas. A segunda caixa, eu tenho 158. E a terceira caixa, quanto que eu vou ter? Lembrando que tudo isso precisa dar 420. Então, pessoal, eu preciso saber a diferença do total das duas caixas. Aqui, eu vou fazer 2 operações, certo? Uma operação, eu preciso saber o total das duas caixas. E depois eu preciso saber a diferença com o total da graviola, tá? E dar a resposta por escrito. E a terceira situação problema, também ela tem um grauzinho de dificuldade maior, que ela está falando assim: nessa semana o senhor José colheu 48 graviolas e 32 cupuaçus. Na segunda-feira, e 53 graviolas e 29 cupuaçus na terça-feira. Responda as questões.
quantas graviolas foram colhidas nesses 2 dias. Então, a pergunta, ela está falando de graviola. O que você precisa olhar aqui em cima? Os números onde está perto a palavrinha graviola. Se está pedindo o total dos 2 dias, você vai fazer adição ou subtração. Se eu quero juntar, qual é a operação do juntar? Adição, né? Então, você vai pegar a quantidade de graviola dos 2 dias, ok? Já a letra B é a mesma coisa que a letra A, só que você vai pegar os números dos cupuaçus. E a mesma situação, você vai juntar os 2 dias. E a letra C, nesses 2 dias, quantas graviolas foram colhidas a mais que o cupuaçu? Pessoal, essa palavrinha aqui, ó, a mais, quando você olha, você acha que você tem que fazer uma adição, mas ela é ao contrário. O que é ao contrário da adição? Você vai fazer a diferença entre graviolas, o resultado da graviolas, com o resultado da cupuaçu. Vai montar a conta para mim e colocar a resposta por escrito, certo? Feito isso, você vai voltar para o caderno, vai escrever educação física, vai aguardar as instruções da professora Cláudia para você realizar as atividades, ok? Terminamos por hoje. O que vocês vão fazer? Vão tirar fotos do caderno e do livro e vão mandar para mim no grupo. Lembrando que vocês precisam fazer as atividades do CMSP, que eu vou passar para vocês fazerem, que está muito atrasado, tá bom? Muito obrigada.